Semeria. Pano, né? Tem que passar aqui o paninho. Porque senão o pessoal vê no vídeo e depois ainda fala. Então, É assim mesmo. vamos fugir da aparência do mal, né? Eu também. Tô querendo que ele me leve logo. Não sei se é de Covid, se é de chikungunya, se é de algum lobo que vai me assassinar. Não sei se é de alguma pessoa, mas eu sei que eu tô querendo que ele me leve logo também. Isaías 53, irmãos. Isaías 53, versículo 2. Eu queria hoje ser sucinto, porque nós começamos atrasado. E como eu já disse, eu não quero ser enfadonho na vida dos irmãos. Isaías 53, 2. O título do nosso estudo hoje é o mesmo de ontem, Jesus, o servo sofredor. E nós estamos vendo aqui o profeta Isaías descrevendo um retrato falado do Messias, um retrato falado, as características do Jesus Cristo real, do Jesus Cristo das Escrituras. E é o que todos nós precisamos, amados irmãos, para que tenhamos um novo nascimento, é o encontro com Jesus Cristo. Foi o que Saulo de Tarso teve no caminho de Damasco, um encontro com Jesus. Foi o que Pedro teve no mar da Galileia, um encontro com Jesus. Foi o que a mulher samaritana teve em João capítulo 4, um encontro com Jesus. É o que todo pecador precisa antes de se encontrar com a morte, é se encontrar com Jesus Cristo em arrependimento e fé para a remissão de pecados. E aqui nós vamos ter uma descrição maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes disso, eu queria deixar só um aviso, né? Embora seja mal compreendido por muitos, parece que eu estou falando português e às vezes a pessoa entende japonês. Mas como eu disse, irmãos, nós vamos respeitar todas as indicações dos órgãos de saúde. Nós vamos usar máscara. Eu peço aos irmãos que, se possível, sentem separados uns dos outros, que possamos sempre estar usando o álcool em gel, o álcool 70, para que, como eu disse ontem, né, naquilo que falam mal de nós, fiquem envergonhados. Nós já tomamos essa decisão, da igreja estar aberta. Essa decisão não vem da gente, vem do Senhor, vem do nosso amado pastor Nizam. Então vamos respeitar todos os procedimentos para que possamos fugir da aparência do mal. E eu queria deixar bem claro também que em nenhum momento eu estou fazendo uma atitude coercitiva para você vir à igreja. Eu não prego tendo em vista a quantidade de pessoas. Não é esse o nosso propósito aqui. Se você não tem fé para vir para a igreja, eu peço o contrário, que você não venha. Porque a Bíblia diz em Romanos 14, 23, que tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você veio para a igreja em algum momento, algumas semanas atrás, por conta do pastor Nizam, eu quero te dizer que você veio para a igreja pela motivação errada. Então eu queria deixar bem claro isso também. Se você está vindo para a igreja aqui, que não seja porque eu estou te coagindo a vir. Mas se você quiser ir para a igreja, vá por fé. Vá porque você quer se encontrar com Jesus Cristo. Você não está sendo obrigado a ir à casa do Senhor. E você, pelo menos da minha parte, não vai ser rechaçado porque você não veio. Para depois a pessoa vir, acontece alguma coisa e aí sai falando: ah, eu vim porque fulano me obrigou. Na igreja as coisas não são feitas assim. Na igreja você deve fazer tudo por um direcionamento de Deus, como o pastor Nizam nos ensina. Na igreja não temos estratégias, nós temos direcionamentos de Deus. Então Deus mandou você vir, você vem.
Deus mandou você ficar, você fica. Agora a Bíblia tem direcionamentos, como Hebreus 10, 24. E não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, quanto mais vemos que o dia se aproxima, estejamos reunidos, estejamos juntos. A Bíblia fala em Mateus 18, 20, que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Mas eu queria deixar bem claro para os irmãos isso. Eu passei 3 meses morando na igreja, passei um tempo morando no CAC, passei um tempo morando aqui, no Alto das Pombas, e eu não tomei essa decisão por causa do pastor Nizam. Fique bem claro isso. Esse foi um direcionamento que eu tive do Espírito Santo, a minha comunhão pessoal com o Senhor e a minha necessidade de estar na igreja de Cristo. Então que a gente não venha a tomar decisões por motivações erradas, porque uma hora você vai se decepcionar. Você precisa ter a sua comunhão pessoal com Deus. Spurgeon dizia todas as noites que ele pregava: essa noite eu vou falar com vocês acerca do meu Jesus. Eu já disse isso aqui algumas vezes. O Jesus de outrem não vai te salvar. O Jesus de Paulo, o Jesus de Pedro, o Jesus de Apolo, o Jesus de Barnabé, o Jesus dos apóstolos, o Jesus do pastor, o Jesus do irmão, não vai te salvar. Quem tem que te salvar é o seu Jesus. Você precisa ter o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo e fazer todas as coisas para a glória dele. Então que nós tenhamos essa consciência, irmãos. Naquele grande dia é só você e Deus, é só eu e Deus. Cabe ao homem morrer uma única vez, depois disto segue-se o juízo. Seu marido não vai estar do seu lado, sua esposa não vai estar do seu lado, seu pai e sua mãe não vai estar do seu lado, seus filhos, suas filhas não vão estar do seu lado, seu pastor, seu amigo, seu irmão de igreja não vai estar do seu lado. Assim que você fechar os olhos nessa terra, é você e Deus. A Bíblia diz em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Então, é você e Deus, e mais ninguém. Eu preciso que você seja estimulado a esse relacionamento pessoal com o Senhor. E eu também preciso. Também gostaria de agradecer aos irmãos que estão em oração pelo nosso amado pastor, que possamos perseverar orando pela vida dele, clamando pela vida dele, pela recuperação dele, pela comunhão dele com Deus, pela restauração da saúde dele, pela família dele inteira. Que todos eles sejam visitados com a graça de Deus e com o Espírito Santo de Deus. E vamos abrir em Isaías 53, versículo 2. Queria ser bem breve nessa noite. Isaías 53, 2 diz assim a palavra do Senhor: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre o servo sofredor, o renovo do Senhor. E nós vamos falar sobre o surgimento do Messias no cenário de Israel, o surgimento de Jesus Cristo, como Jesus surgiu, o nosso Senhor, o nosso Redentor, como ele surgiu no cenário de Israel. Nós vamos abrir, meus amados irmãos, em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1.
João capítulo 1. Nós vamos falar sobre o surgimento, esse renovo que surgiu perante o Senhor, essa raiz de uma terra seca. O profeta Isaías está falando de como o Messias ele surgiu no cenário de Israel de uma forma inesperada. Jesus ele surgiu de uma forma simples, de uma forma humilde, num país humilde. Jesus ele veio de uma forma que ninguém esperava que ele viesse. Ele nasceu numa manjedoura, ele era filho de um carpinteiro, de uma dona de casa. E hoje nós vamos ver aqui Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha que maravilha, irmãos, que essa passagem desça ao fundo dos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba, irmãos, essa expressão aqui, no princípio, ela está antes mesmo do próprio Gênesis. Aqui, talvez o apóstolo João estivesse pensando no momento em que Deus criou e no propósito da criação de Deus. Tudo que Deus fez para mostrar a beleza de Jesus Cristo. Tudo Deus fez para mostrar Jesus. E aqui nós vemos, no princípio, antes mesmo, irmãos, de Deus criar os céus e a terra, é o que João está dizendo aqui. Antes de Gênesis, Deus já tinha a união perfeita com o Filho e com o Espírito Santo. No princípio era, ou seja, antes da criação, antes da existência humana, era o Verbo. O que é verbo, irmãos? A palavra verbos aqui no grego é a palavra logos, que significa palavra. A palavra logos também significa a razão da existência humana. Todos os filósofos, eles buscavam o logos. Ou seja, qual é a busca da filosofia? O logos. O que é o logos? Qual a razão da nossa existência? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu nasci no ventre da minha mãe? Por que todas as coisas estão acontecendo de certa forma na minha vida? Qual é o propósito da criação do homem? Esse é o logos. Qual é a razão da minha existência? Então, João começa aqui dizendo: no princípio era aquele que é a palavra, Jesus Cristo. No princípio era aquele que é a razão, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, e Jesus Cristo é a razão da existência humana. Você nasceu para Jesus. Você nasceu para uma comunhão íntima e pessoal com Jesus. E fora dessa comunhão, a sua vida vai ser sempre, como o irmão Paulinho louvou hoje, uma terra seca. Sua vida vai ser sempre vazia. Sua vida vai ser sempre, como disse Salomão, vaidade. Sua vida vai ser sempre, como disse Jeremias, uma cisterna rachada que não retém águas. É a vida do homem separado da comunhão com o Senhor. Então aqui ele diz: no princípio era o Verbo. Na criação era o Verbo. Na criação era Jesus. E o Verbo, Jesus, que é a razão da nossa vida, ele estava com Deus. E Jesus, que é a razão da nossa vida, ele era Deus. Aqui João já começa refutando a heresia de que Jesus Cristo não era 100% homem e 100% Deus. Mas não, João está dizendo aqui, ele estava com Deus e ele era Deus.
Ou seja, Jesus é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor. O próprio Deus, revelado em Gênesis, revelado no Antigo Testamento, ele se materializou na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Isaías vai dizer que ele foi como um renovo. Ele foi um renovo do Senhor diante de uma terra seca, porque Israel estava vivendo um momento de sequidão espiritual. Israel estava vivendo um momento de grande apostasia. Israel estava num momento conhecido como o momento intertestamentário, que foi um período de 400 anos, onde Deus ficou sem se comunicar com o seu povo. Então Deus volta a falar com o seu povo, através do ministério profético de João Batista, que surge no cenário de Israel, que surge nos desertos da Judéia, preparando o caminho para o Senhor passar, com uma mensagem contundente, chamando os pecadores ao arrependimento, para a remissão de pecados, para que eles tenham seus corações aquecidos para a chegada do Rei da Glória. E então, quando Jesus Cristo aparece, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo surge como esse renovo em uma terra seca. Israel estava dominada pelos líderes religiosos apóstatas, os escribas e fariseus, os doutores da lei, que estavam escravizando o povo com falsas doutrinas, com heresias destruidoras, que estavam usando o povo como massa de manobra para enriquecimento ilícito. Por isso Jesus Cristo disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos pensavam que eles falavam de pão, mas que Jesus falava de pão, mas na verdade Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e saduceus, uma doutrina legalista, uma doutrina hipócrita, onde você cobra dos outros o que você não vive, onde você ata fardos pesados nas pessoas e você não carrega nem com o dedo. Era o que os fariseus faziam. Eles eram ótimos em falar e péssimos em praticar. E Jesus Cristo, irmãos, ele surge trazendo libertação a um povo que vivia em trevas. Os fariseus, eles eram sepulcros caiados. Eles tinham aparência, mas eles não tinham amor, que era o que Jesus Cristo tinha, verdadeiro amor. E aqui nós vemos, irmãos, que Jesus veio nessa terra seca. Jesus veio num período de grande apostasia. Por isso ele faz uma correção de rota no Sermão do Monte. Quem aqui já leu o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7. Quando Jesus Cristo vai pegar a lei de Moisés, e ele não vai mudar a lei de Moisés, ele vai trazer a correta interpretação da lei de Moisés. Ouvistes o que foi dito pelos antigos. Ele não disse ouvistes o que foi escrito. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ou seja, a correta interpretação da lei é essa: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério contra ela. O que Jesus Cristo quis mostrar é que a lei de Deus nunca foi farisaica, nunca foi hipócrita, nunca foi tendo em vista somente aquilo que o homem vê, mas a lei de Deus sempre teve em vista perscrutar, regenerar, transformar o interior do homem, o coração do homem. Por isso Jesus Cristo disse: não, você pode não adulterar fisicamente, mas se você cobiça em seu íntimo, você já é um adúltero aos olhos de Deus, porque a cobiça nasce no coração. Então Jesus Cristo disse: ouvistes o que foi dito pelos antigos: não matarás. Era o que os fariseus pregavam. Olha, você não pode matar. Porém,
Jesus Cristo disse: eu, porém, vos digo, qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, já é homicida. Ou seja, sem motivo, você ficou com raiva do seu irmão, você para Deus já é como Caim, um homicida. Porque Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Jesus Cristo, ele veio nessa nação apóstata, revelando a maldade do coração dos homens. E por isso, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi crucificado, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E aqui nós vemos, irmãos, no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Olha que coisa, irmãos, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Perceba, irmãos, o poder de Jesus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o próprio eu sou, que apareceu a Moisés. Sem ele nada do que foi feito se fez. O sol existe para mostrar Jesus. O céu existe para mostrar Jesus. Tudo existe, irmãos, para revelar a glória de Jesus. As estrelas existem para revelar Jesus. Tudo é por ele, por meio dele e para ele. Assim deve ser também na minha e na sua vida. A vida estava nele. Perceba, irmãos, a vida estava nele. Jesus é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Jesus é o pão da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele é a água da vida, o pão da vida. Ele é a satisfação que encontramos nessa vida. É por isso que ele diz aqui: e a vida era a luz dos homens. Os homens, irmãos, estão em trevas, a não ser que Jesus Cristo, o sol da justiça, brilhe com a sua gloriosa luz. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. O surgimento do Messias. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João significa Deus se compadece. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Perceba, irmãos, o próprio Deus, a razão da vida humana, esteve no mundo. Jesus Cristo habitou entre nós, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Olha para isso, ele veio para o povo judeu. Ele pregou para o seu povo. Ele disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele chorou pelo povo de Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, Jerusalém. Quantas vezes eu quis perdoar vocês. Quantas vezes eu chamei vocês ao arrependimento, Jerusalém. Quantas vezes, Jerusalém, eu fiz milagres para que vocês crescem no meu nome.
Quantas vezes, Jerusalém, eu multipliquei pães e peixes, eu ressuscitei os mortos, eu purifiquei os leprosos, eu dei vista aos cegos, eu fiz os surdos ouvirem, os paralíticos andarem. Para que, Jerusalém? Para que vocês crescem e, crendo, tivessem vida eterna no meu nome. Mas, irmãos, sem a regeneração, o homem natural, ele pode receber os melhores benefícios de Deus, ele não quer nada de comunhão com Deus. Quem já leu o Evangelho de João capítulo 6? Como começa João 6? Estelinha, que já leu tudo. Como começa João 6? Jesus sendo seguido por uma grande multidão, Jesus multiplicando pão, Jesus multiplicando peixe, Jesus, a multidão ainda queria fazer dele rei. Quando Jesus chama aquela multidão para um compromisso real: olha, eu não vou te dar casamento, eu não vou te dar carro, eu não vou te dar casa, eu não vou te dar uma família de sucesso, eu não vou te dar riqueza, eu não vou te dar emprego dos sonhos, eu não vou te dar nada que a sua carne espera. Eu vou te dar vida eterna e perdão de pecados. Quem ficou? Todo mundo foi embora. Só ficou 12. Dos 12, ainda tinha um que era um diabo, que era Judas Iscariotes. Só porque Jesus Cristo disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida eterna. Porque a minha carne, meu corpo moído na cruz, é verdadeira comida. Meu sangue, o perdão de pecados que eu vou dar, é verdadeira bebida. Se você não se alimentar dessa obra substitutiva na cruz, você não vai ter vida em si mesmo. A carne que vocês tanto valorizam, o corpo que vocês tanto valorizam, vocês estão preocupados só com o corpo, né? A carne para nada se aproveita. Tu és pó, e ao pó voltarás. A matéria não serve para nada. O que importa é a alma. O que importa é aonde você vai estar daqui a 100 anos. Onde vai estar sua alma daqui a 100 anos. Por isso que ele disse em João 6,63: a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida eterna. Quando ele disse isso, o que foi que as pessoas que diziam amar Jesus fizeram? Jesus é muito mais que tudo. Cadê? Cadê? A nossa aliança com o Senhor, irmãos, é como uma aliança de casamento. Quando uma pessoa se casa, uma pessoa íntegra, não uma pessoa de mau caráter. Quando uma pessoa se casa, qual é o juramento que ela faz? Na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Enquanto minha esposa estiver bonita ou quando ela estiver cheia de banha, eu sou fiel. Assim é um verdadeiro casamento. E vice-versa. A mesma coisa com o Senhor. O batismo é isso. Batismo não é palhaçada, como tem gente que quer piscininha aqui para se batizar. Batismo é uma aliança. Uma aliança feita com sangue. Que agora eu sou casado. É um casamento espiritual. Eu sou a noiva do Cordeiro. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na vida ou na morte. Eu preciso testificar minha aliança com o meu Deus por meio de frutos dignos de arrependimento. Então, quando Jesus chamou essas pessoas para um compromisso real, essas pessoas foram embora, abriram gás. A Bíblia diz que até os próprios discípulos começaram a retirar-se e disseram: rapaz, esse Jesus aí, seguir ele está meio complicado.
Ele não vai multiplicar pão, não vai multiplicar peixe, não vai dar o que a gente quer. Ah, não. Esse negócio de cruz, vida eterna, deixa para lá. Sabe o que Jesus Cristo disse? Ele não ficou triste, não. Chamou os 12, que foram os que ficaram. E vocês já fizeram os cálculos? Vocês já calcularam o que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Vocês já calcularam que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Quem ama seu esposo, sua esposa mais do que a mim não é digno de mim? Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim? Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim não é digno de mim? Qualquer um dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Quem disse isso, irmãos, não foi um legalista não, viu? Foi Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, acha-la. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Tem gente que troca a alma por uma mulher, por um homem, por um relacionamento. Troca o pão da vida pelo diabo de um rabo de saia, ou pelo diabo de um homem. Tem gente que troca o pão da vida por 30 moedas de prata, como Judas. Tem gente que troca o pão da vida por um emprego. Tem gente que troca o pão da vida por um pouquinho de prazer e uma eternidade de sofrimentos eternos. Mas Jesus Cristo disse: e vocês? Vocês vão querer ficar ou vocês vão querer sair? Aí tinha um eleito que ainda estava com a peixeira na cintura, mas era eleito, Pedro. E Pedro então se levanta, acho que ele esqueceu da peixeira, e disse: Senhor. Pedro olhou para um lado, Pedro olhou para o outro. Pedro pensou, de forma sábia, na eternidade. Lembra da oração de Jonathan Edwards? Deus, crava a eternidade nos meus olhos. Daqui a 1000 anos, ou 100 anos, de pouco adianta se você era casado ou solteiro, se você era rico ou pobre, se você era doutor ou analfabeto. Daqui a 100 anos, o que importa é: você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, seus pecados já foram perdoados, você já recebeu o dom do Espírito Santo. É isso que de fato importa. E Pedro, pensando nessas coisas, à luz de um compromisso real, disse: para quem nós iremos, Senhor? Só tu, autor da vida, tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que me dão vida eterna. Eu vou para onde, Senhor? Sem o Senhor eu vou perecer. Nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Mas então Jesus Cristo, olha para os 12. Tinha só 12. E ainda diz assim: há descrentes no meio de vocês. Perceba, irmão, como Jesus sofreu, homem de dores. Só tinha 12. E dentre os 12 ainda tinha um descrente. Jesus Cristo disse: um de vocês é um diabo, é meu adversário, está aqui só para me atrapalhar, está colocando a mão comigo no prato, para na hora certa levantar contra mim o seu calcanhar. A palavra, quando Jesus Cristo disse assim de Judas: um de vós é um diabo, a palavra diabo no grego significa adversário. O que Jesus estava dizendo é: ainda tem um que é meu adversário e anda comigo e vai me ferir o calcanhar. Judas Iscariotes. Por quê, irmãos? Porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas eu queria concluir com a leitura do verso 12 de João 1, 12 ao 14.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é receber a Cristo, irmãos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga a Jesus. O que é receber a Cristo? Arrependa-se e creia no Evangelho. O que é receber a Cristo? Sujeitai-vos a Deus, Jesus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém nasce filho de Deus. Todos nascem filhos da ira, descendentes da serpente, filhos do diabo, a imagem e semelhança de Adão, necessitando de arrependimento e fé, de novo nascimento do Espírito Santo para uma obra de regeneração. Então, aqui ele diz: a todos quantos o receberam. Tem gente que acha que é pouca coisa ser filho de Deus. Ser filho de Deus é um grande privilégio, mas ser filho de Deus é uma grande responsabilidade. Aquele que diz ser um filho de Deus tem que andar como ele andou. O irmão Kim orou aqui. O que é ser um cristão? É ser uma biografia viva do Senhor Jesus Cristo. A pessoa tem que olhar para mim e tem que ver Jesus. Tem que olhar para as minhas reações e tem que ver Jesus. Tem que olhar para os meus sentimentos e tem que ver Jesus. Tem que olhar para a minha vida pessoal e tem que ver Jesus. Tem que olhar para a forma que eu trato meu pai e minha mãe e tem que ver Jesus. Tem que olhar para a forma que eu trato meu pastor, meus irmãos e tem que ver Jesus. Tem que olhar para a forma que eu lido com o dinheiro e tem que ver Jesus. Não é o que Tiago disse? Você disse que tem fé? Me mostre. Porque a fé sem obras é morta. É só a fé que justifica. Amém? Mas a fé que justifica não está só. Porque quando Deus nos recria, Ele nos recria para andarmos em boas obras que foram preparadas de antemão para que andemos nelas. Obras de obediência ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Por isso, concluindo, irmãos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o maior poder do mundo, irmãos. Ser um filho de Deus. Ao mesmo tempo que você vai ter uma marca, a marca do Espírito Santo, que vai te fazer sofrer muito nesse mundo. O que foi que Jesus Cristo disse em Mateus 10, verso 16? Eis que vos envio, meus filhos, como ovelhas no meio de lobos. O que é que o lobo faz com a ovelha? Mata. Sede prudentes como as serpentes. Como é que uma serpente age? Ela calcula cada ato. Sabia que uma serpente pode passar 3 meses aqui e você não saber? E ela está 3 meses aqui nessa casa, nesse telhado, e você não sabe. Porque ela está esperando o momento certo de dar o bote certo. É como está lá em Gênesis 3:1. Ora, a serpente, a mais astuta dos animais selváticos que o Senhor Deus criou. Ela esperou o momento que Eva estava só, e ela solapou a comunhão de Eva com Deus. Jesus Cristo disse: sede prudentes como as serpentes, porque vocês são ovelhas, mas vocês estão no meio de lobos devoradores. E sede simples como as pombas. Sejam humildes de coração como Jesus. Sejam pobres em espírito como Jesus. Sejam dependentes de Deus como Jesus. Não se contaminem com o mundo. Purifiquem os seus corações como Jesus. Porque vocês são ovelhas no meio de lobos. Os homens, irmãos, são lobos. Sem o Espírito Santo, todo ser humano é um lobo. Pode ter cara bonitinha, pode ter a melhor educação do mundo. Se não tem o Espírito Santo, é lobo. Só é a ovelha
quem segue o pastor do céu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem não é ovelha é lobo. Não tem meio termo. Meus próprios familiares, seus próprios familiares, não está seguindo a Jesus, é lobo. A gente tem que ver as coisas à luz da palavra de Deus e não à luz do nosso coração enganoso. Não adianta criar uma realidade paralela. O cristão não vive debaixo de falsas expectativas. O cristão vive à luz da palavra de Deus. E nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é ovelha, é lobo. Está na igreja, segue a Jesus, tem o fruto do Espírito? Não, é lobo. Quem não é ovelha é lobo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ô irmãos, só Deus produz um filho de Deus. Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito quem dá vida ao vale de ossos secos. É o Espírito quem nos dá vida estando nós mortos em delitos e pecados. E só o Espírito Santo pode transformar um lobo em uma ovelha. Pode transformar um pecador à imagem e semelhança de Adão, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo, irmãos. Por isso que aqui ele diz, o novo nascimento é uma obra de Deus. Por isso que a obra que Deus começa, Ele termina. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de completar até o dia de Jesus Cristo. Essa obra de santificação que o Espírito Santo faz na vida do seu povo. Esse novo nascimento, verso 14, irmãos. Olha que maravilha. E o Verbo se fez carne. O Verbo de Deus, aquele que é o próprio Deus, lá em Belém, lá na manjedoura, no meio de bicho, no ventre de uma pobre camponesa, que estava sendo mal falada, pois era virgem, era noiva de um homem chamado José, num lugar desprezível. O maior milagre da história da humanidade aconteceu. Deus veio ao mundo. O Criador do universo, do sol, das estrelas, das galáxias, agora era um bebê, agora sentia fome, agora sentia sede, agora tinha dente de leite. O próprio Deus se fez carne, e o Verbo se fez carne. Imagine, irmãos, Maria segurando aquele menino cheio de graça. Imagine os pastores de Belém vendo aquele bebezinho tão lindo, tão irradiante. Imagine o coro do céu: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Imagine o cântico dos pastores: hoje na cidade de Davi nasceu Salvador, o Messias, o Cristo. Imagine a alegria de Simeão vendo aquele menino nos seus braços e dizendo: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Imagine aquela viúva Ana, há 86 anos que era viúva, não estava atrás de macho não, estava buscando a Deus de todo o coração. A Bíblia diz que ela ficou viúva, e há 86 anos Ana era viúva, e ela esperava a consolação de Israel por meio do Messias. E quando ela vê o Messias, o coração dela exulta no Espírito Santo. Ela ia para o templo todo dia, até o dia que ela viu Jesus, e Deus salvou a alma dela e perdoou os pecados dela. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, irmãos. Jesus é cheio de graça.
Jesus não está aqui para te condenar, é o diabo que quer botar o dedo e te acusar. Jesus está aqui para te salvar, para te perdoar. Ele é cheio de graça, a palavra graça é favor imerecido. Olha a mulher adúltera, onde estão os teus acusadores? Cadê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, apedreja essa mulher. Ninguém apedrejou. Eu também não te condeno, mulher. Ó, graça. Ele podia condenar, mas ele não condenou. Mas ele é cheio de verdade. Agora vá e não peques mais, porque o adultério é coisa séria. Você é casada e você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Não peques mais. Ele é cheio de verdade, irmãos, mas ele é cheio de graça. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que maravilha, irmãos. Vimos a sua glória. Glória fala de esplendor, de algo majestoso. Jesus Cristo é lindo, irmãos. Jesus Cristo, ele é muito mais bonito do que tudo que se possa imaginar. É por isso que um puritano chamado John Flavel, ele ensinava sobre o poder expulsivo de um novo afeto. Você não vence o pecado com legalismo. Você não vence o pecado olhando para a feiura do pecado. Você vence o pecado olhando para a beleza de Jesus, sendo capturado pelo primeiro amor a Jesus, pela brilhante estrela da manhã. O nosso coração é como um copo, ele sempre está cheio, ou de Jesus, ou do pecado. O nosso coração clama por satisfação. Se ele não estiver se satisfazendo em Jesus, ele vai se satisfazer no pecado. É por isso que Jesus Cristo é cheio de glória. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, irmãos, ele é o unigênito de Deus. Ele é o único Filho de Deus que veio do próprio Deus. E é para Ele que nós devemos olhar, irmãos. É nele que deve estar a nossa confiança, a nossa esperança. Porque Ele é o nosso renovo, Ele é o nosso primeiro amor, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso noivo querido. A Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Quantas pessoas não estão sem paz, angustiadas, aflitas, e o que é que está faltando na vida delas? Está faltando Jesus, está faltando olhar para Jesus, está faltando um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por que tanto desespero? Se Jesus Cristo está no controle de tudo, por que tanta angústia? Por que tanta aflição? Se Jesus Cristo disse: tenho-vos dito todas estas coisas, para que em mim, em Jesus, vocês tenham paz. A minha paz eu não dou como o mundo dá. Olhe, no mundo tereis aflições. Eu não estou enganando vocês não, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa paz é em Jesus. A nossa paz não é em nós mesmos. A nossa paz não é nas circunstâncias. A nossa paz não está em qualquer pessoa, lugar, relacionamento, família. Não, a nossa paz é Jesus Cristo. A nossa paz é contemplar o rosto de Jesus Cristo, até que Ele quebre a dureza do nosso coração. Foi o que Paulo disse ao prefeito da cadeia. O prefeito da cadeia, isso no filme, perguntou a Paulo: Paulo, você está querendo me convencer a ser cristão igual a você? Paulo disse: não, eu não estou querendo te convencer. É o meu Jesus que olha para você e estilhaça as suas defesas. É Jesus, irmãos, que quebranta o coração do pecador. E é uma visão dele que você precisa.
Pare para pensar agora no rosto de Jesus, olhando para você. Você imaginaria o rosto de Jesus olhando para você, ansioso, preocupado, desesperado, com medo? Por que você acha que a Bíblia repete centenas de vezes a expressão não temas? Porque a gente tem medo. João teve um encontro com Jesus glorificado e caiu como morto. Como é que Jesus levanta João? Não temas. Não temas, João. Eu estive morto, mas agora estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas. Eu sou contigo. Não te assombres. Olha o que o rosto de Jesus diz. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Quando as mulheres foram buscar o túmulo de Jesus, elas ficaram em desespero. Meu Deus, levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei aonde ele está. Jesus Cristo aparece a elas, aparece a Maria Madalena. Ele disse: Maria Madalena, não temas, eu sou contigo. Subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Jesus está vivo, irmãos. E o que eu e você precisamos é de uma fé viva no Senhor Jesus. Cadê agora é a hora de mostrarmos a nossa fé? Que maravilha! Olha, irmãos, um marido que ama a sua esposa, ou a esposa que ama o seu marido, vive à procura de fazer declarações de amor para o seu marido ou para a sua esposa. Ou vice-versa, uma filha que ama um pai que ama uma filha. Então, ele vê uma oportunidade de fazer uma declaração de amor para sua mãe, para o seu pai, para um ente querido. Ele vê nisso um motivo de alegria. Jesus já mostrou o seu amor. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Mas agora a gente está tendo a oportunidade de mostrar o nosso amor por ele. Olha que lindo, irmão. Você poder fazer uma declaração de amor por meio de obras de obediência para aquele que nunca vai te decepcionar. Se você fizer uma declaração de amor para uma esposa, ela pode te trair. Se você fizer uma declaração de amor para um esposo, ele pode te trair. De amor para um pai, para uma mãe, eles podem te decepcionar. Se você fizer uma declaração de amor para um filho, para uma filha, eles podem te decepcionar. Mas para Jesus não. Porque você acha que Paulo dizia: eu sei que eu tenho crido, e ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Porque ele dizia: o amor de Cristo me constrange. Eu me lembro uma parte do filme de Paulo, eu vou concluir aqui, que ele diz para Lucas, ele fala: Lucas, eu sofri muito, Lucas, para até aqui, mas eu tenho uma firme convicção na minha consciência, Lucas. Tudo que eu fiz por Cristo. Eu nunca fiz nada, Lucas, esperando recompensas humanas. Tudo que eu fiz pelo meu Jesus. E como foi que Paulo morreu? Paulo estava com quantos amigos? Quais eram os amigos de Paulo? Paulo estava lá sozinho, com um soldado romano, talvez tratando ele como um criminoso. Mas ele disse: quanto a mim, o tempo da minha partida é chegar. Imagine Paulo pensando: quantas pessoas ele evangelizou, quantas igrejas ele plantou, quantos irmãos traíram ele. Demas me desamparou, amando o presente século. Alexandre o Latoeiro me causou muitos males. Fígelo e Hermógenes. Tantas pessoas que traíram Paulo. E Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé.
Imagine, irmãos, no filme é tão lindo a morte de Paulo, porque quando mostra o soldado decepando a cabeça de Paulo, como é que termina o filme, irmãos? Quando eu vi no cinema, eu chorei tanto quando eu vi aquela cena. O apóstolo Paulo vê Jesus de pé para receber. Aí sim, Paulo chegou em casa. Aí sim, a gente vai poder dizer: agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Mas até lá, irmãos, tem um caminho, tem uma porta estreita. É o mesmo caminho de Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você quer imitar Cristo? Imite a Paulo. Porque ele foi quem disse pelo Espírito Santo: me imitem como eu imito a Cristo. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque em meio a intensas lutas, o Senhor tem nos trazido à tua casa, Senhor, para pregarmos o Evangelho em meio a muitas perseguições. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos para a tua glória e a voltarmos ao primeiro amor. Ó Deus, visita nosso amado pastor Nizam, ele com graça, Senhor. Ó Deus, que ele se sinta amado, que ele se sinta amado, Pai, por todos nós, e que ele volte logo a pregar o santo evangelho, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos para ti, e só para ti, e para mais ninguém. Pois depois da morte é só a gente e o Senhor, e mais ninguém. Nos dá experiências contigo, Senhor, e nos leva a um relacionamento profundo com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde seu irmão com cumprimento santo. E diga para ele: Jesus é muito mais que tudo. Jesus é muito mais que tudo. Jesus é muito mais que tudo.